Olá pessoas, eu sou o Daniel. Em 2005 era lançado mais um clássico da franquia de 6 filmes e uma série que começou em 1968 com o Fusquinha mais potente das pistas, o Herbie. Para os que não conhecem, Herbie é o Fusca com vida própria, inteligência e até personalidade. Com isso se tornou o Fusca mais popular do mundo, mas caiu no esquecimento. No mais recente filme de 2005, Herbie, meu Fusca turbinado. Então hoje vamos ver o filme esquecido do Herbie, com a Lindsay Lohan sendo a protagonista. O Herbie pode até ter sido esquecido, mas você não vai esquecer de dar o like, né? Para escolher o Fusquinha tão amado, os produtores pegaram vários modelos de carro e colocaram em alguns locais. Os carros que mais chamavam a atenção eram escolhidos, e o que mais chamou a atenção foi o Volkswagen, o Fusquinha com teto solar. As pessoas conversavam com ele, passavam a mão, parecia que ele tinha vida própria e era quase um amigo dessas pessoas. E foi por isso que ele foi colocado como o personagem principal. O seu número 53 é uma homenagem ao jogador de beisebol Tom Drysdale, pois esse era o número de seu uniforme. Inclusive as cores do uniforme desse jogador também são as mesmas cores do Herbie, que é azul, branco e vermelho. O filme começa mostrando algumas cenas, algumas curtas sobre o Herbie, das corridas que ele ganhou, das entrevistas que ele participou, ele no auge do seu sucesso. E depois mostra a carreira dele desandando, ele perdendo corridas, começa a mostrar que ele tá ficando em último, perdendo posição. Tem até uma piada falando que o carro 53 ficou na 53ª posição. Ele acaba sendo deixado de lado e acaba parando no ferro velho. O Dave, o dono do ferro velho, tem ali umas cenas até que parece dos Trapalhões, porque eles tentam mover o Herbie, só que o Herbie não quer. Ele até joga tinta nos caras, faz uma boa atrapalhada lá com eles. Se botar a música dos Trapalhões em cima, é igualzinho. Agora a gente vai ver a personagem principal, a Meg, interpretada pela Lindsay Lohan. Aqui ela termina a faculdade e seu pai, o Ray, vai lá dar os parabéns para ela. Termina lá a festa e a amiga dela aparece num carro dizendo que os pais dela deram para ela. E ali o Ray fica meio incomodado, né? E uma coisa interessante é que a amiga dela e elas vão estagiar numa emissora, só que a Meg precisa de um dinheiro ainda, então ela vai pra cidade dela pra passar um tempo lá. Eles vão pra cidade e lá ela vê o Ray Jr., o irmão dela, que é um corredor profissional, só que ele acaba batendo o carro e fica lá mó bravo. Eles são da equipe NASCAR, que é uma equipe muito antiga, que o avô dela, que era considerado um dos maiores pilotos do mundo, é um trabalho que passou geração em geração. No outro dia, o Ray decide comprar um carro para Meg e leva ela até lá no ferro velho do Dave. Lá nesse ferro velho, a Meg até se interessa por alguns carros, mas o Fusquinha começa a se interessar por ela e decide ir embora com ela. Nisso, ela até escolhe um carro lá verde que ela achou muito bacana, só que o Herbie, ele é enguinchado. E quando ele é guinchado, ele consegue se soltar e cai em cima desse carro que ela ia comprar. Então ela, sem opção, compra o Herbie e leva ele pra casa. Dou 50 pelo Fusca. Não vendo de jeito nenhum. 75. Vendido. No filme, a Meg paga $75 pra comprar o Herbie lá no ferro velho. Essa é a mesma quantia paga por Jim Douglas, o ator do primeiro filme lá, Se Meu Fusca Falasse, pra adquirir o Herbie, lá em 1968. Esse filme aqui é um filme muito engraçado, é um filme infantil, que dá pra passar a tarde tranquilamente. Eu mesmo até me surpreendi, pensando que seria um filme até que mais chato. Mas não, é um filme até que bem engraçado. Ele tem notas até que medianas. Ele é um filme simples, ele não tenta fazer algo extravagante que ele não consiga. Ele até tenta fazer algumas cenas de manobra que até que ficam bem feitas. Mas o filme é bem esquecido. É um filme que pouca gente comenta e sabe da existência. Lá dentro do Fusquinha, a Meg encontra um bilhete do antigo dono que fala que o Herbie vai ajudar ela a resolver todos os seus problemas. A Meg não acha que isso vai acontecer. Mas enfim,
Na primeira partida, o Heavy já sai na carreira. E ele acaba parando lá numa oficina de um antigo amigo da Meg, o Kevin. Que é um amigo dela que ele é apaixonado por ela. Então a gente vai ter um romancinho aqui no filme. Eles decidem que vão dar uma volta pra ver o que tem que consertar no carro. Pra dar um test drive ali, pra ver o que precisa ajeitar. Eles saem e o Fusca é tão potente, chega até a empinar. Nisso eles chegam numa exposição de carros, onde está o maior campeão da Copa Nextel, o Trip Murphy. O Heavy acaba sujando a Meg e ela precisa trocar de roupa. Por sorte, tinha uma roupa de corrida dentro do porta-malas. Enquanto isso está acontecendo, o Trip Murphy acaba esbarrando ali no Fusquinha e vê o carro e começa a tirar sarro do carro. O Heavy fica muito puto porque, né, o cara tá xingando ele. Decide riscar o carro do Trip Murphy. E assim, cara, na hora que ele terminou de riscar ali, todo mundo começa a pedir uma corrida. E por fim, essa corrida acontece. Nessa corrida, o Herbie mostra que tem experiência. Mas o Trip Murphy acaba fazendo uma manobra ali que tira o Herbie e a Meg da pista. Nisso a Meg já fica loucona das ideias. E começa a despertar ali um poder, um instinto superior. E decide ganhar do Trip Murphy. E fazendo uma manobra de skate, eles ganham a corrida. E ali a Meg começa a perceber que esse Fusquinha é um Fusquinha diferente. Ela até tenta convencer o Kevin que o Fusca tem vida própria, mas ele não acredita. Esse negócio de manobra de skate a gente vai ver até que algumas vezes no filme. Isso até que é meio legal, porque no começo o Herbie fica prestando atenção na Meg fazendo algumas manobras. E mostra que o filme pelo menos teve ali a ideia de fazer alguma continuação de ideias, né? Ah, ele viu a Meg fazer uma manobra e decidiu fazer também. Então até que é interessante. Mais tarde o pai dela vê as filmagens da corrida, porque uma mulher trouxe lá. Mas, enfim, ele briga com a Meg, falando que ela não pode mais correr. Isso porque antigamente ela tava participando de uma corrida e acabou batendo o carro e quase morreu. Mas ela mente e fala que só emprestou o Fusquinha para um amigo chamado Max. Inclusive tem uma cena que é muito engraçada, que é o Herbie que se apaixona por um carro de uma mulher lá. O Herbie já se apaixonou 2 vezes em toda a franquia. Uma vez lá em um Fusca em Monte Carlos por uma Lancia Scorpion e nesse filme por uma Volkswagen New Beetle. O Trip Murphy começa a ficar loucaço das ideias porque ele perdeu pro Fusquinha. Então ele decide criar um campeonato que vai pagar $10 mil para quem ganhar uma corrida contra ele. Isso porque ele tinha certeza que o Fusquinha ia aparecer. Mais tarde o Herbie vê o panfleto dessa corrida e faz ali um jogo, um artimanha. Ele fecha o capô e faz um vento, faz o panfleto voar. Mas antes dela decidir correr, o Kevin fala que assim ela vai conseguir pagar o aluguel para poder fazer o estágio dela. E assim ele também vai poder reformar a sua oficina, dividindo o dinheiro ali de 5 mil para cada um. Ela decide fazer essa corrida para poder até ajudar o pai dela e poder se mudar. À noite, a Meg vê o pai dela conversando com a Sally. Ela fala que eles vão deixar de patrocinar a equipe dele. Isso porque o Ray Jr. tá tendo um baixo desempenho, ele só vive batendo o carro. Mas o Ray fala que pra ela dar mais um tempo até a corrida acabar, até aquela corrida, se eles não ganharem, ele mesmo vai sair fora da equipe. E aí, gostou da maquiagem? Chega então o dia do campeonato. O Trip Murphy até se assusta vendo o Fusquinha todo reformado, olha assim como ele tá bonito. Agora deu cara aí mesmo, viu? Começa a corrida e o Herbie vai ganhando todas. E o campeonato funciona assim. Vai ter várias corridas e quem for ganhando vai competindo com os outros ganhadores até ficar um só ganhador que vai competir com o Trip Murphy e vai levar os 10 mil. Enfim, o Herbie ganha todas e vai correr contra o campeão. Mas acaba tendo um problema porque o Trip descobre que a Meg é o corredor do Fusquinha. Ela é o Max.
Então ele vai tentar chantagear ela ali. À noite, o Trip e ela vão conversar. E ele começa a falar que virou corredor por causa do avô dela. E pergunta a ela se ela quer dar uma volta num carro profissional de corrida. Como ela nunca andou, ela aceita, mas acaba deixando o Herb chateado com ela. Porque ele pensa assim, pô, tá me trocando só porque o carro é mais novo, aí ele fica triste. Enquanto a Meg tá dando uma volta, o Trip começa a investigar o Fusca, mas o Herb não deixa e até caçoa dele. Me lembrou muito Máscara. A Meg volta e o Trip propõe para que eles apostem o carro. E a Meg, vendo que o carro é profissional, vale muito dinheiro e vai ajudar a equipe do pai dele, aceita. O Herb, meu Fusca turbinado, custou 50 milhões e faturou 144 milhões. Então a gente pode dizer que teve ali um faturamento. Como eu disse, o Herb ele tem uma franquia de 6 filmes, mas um não é um filme. Então na verdade são 5 filmes e uma série, lá em 88, que contou com apenas 5 episódios. Então não foi tão bom assim. Enfim, chega o dia da corrida e o Herb ainda tá chateado lá com a Meg. Então ele acaba perdendo propositalmente e a Meg tem a identidade revelada lá pro público, inclusive o seu pai estava lá. Nisso o pai dela fica brabo porque ela mentiu pra ele e voltou a correr. E como a aposta era quem perde o carro também, o Fusquinha é levado. Então a Meg, vendo que tudo deu errado, decide ir embora com a amiga dela. No meio da estrada, a amiga dela vai conversando com ela e convence a Meg a ficar. E ela volta e vai direto falar com o Trip para devolver seu carro. Mas ele fala que mandou um dos empregados dele dar um passeio com um carro lá e eles foram para um show de destruição de carro. Nesse show lá tá uma galera, o Fusquinha tá sendo barroado por um bocado de carro, até aparece um carro monstro. A Meg chega lá e fala diretamente com o dono do show. Ele fala que se ela conseguir tirar o Fusquinha inteiro de lá, ela pode ficar com ele. Então ela entra, quase é atropelada, mas ela consegue fazer as pazes com o Fusquinha. E assim os dois se juntam novamente. E até ejeta o cara. E no fim eles conseguem derrotar até o carro monstro lá. Agora tá tudo show, tá tudo jóia e tá tranquilo. Mas infelizmente a alegria de pobre dura pouco. Porque no dia seguinte o irmão dela bate o carro e para no hospital. E aí ele acaba ficando com a noção de profundidade prejudicada. E isso faz com que ele fique fora da corrida. Mas o irmão dela propõe ao pai dela que a Meg corra no lugar dele. Só que o pai dele não aceita. A Meg fica muito brava e vai perguntar por que o pai dela não aceita que ela corra. O pai dela fala que ela é muito parecida com a mãe dela e não quer perder ela de novo. Na oficina do Kevin, o Ray Jr. chega e fala pra Meg que ela vai correr no lugar dele sim. E ela não precisa se preocupar com o que o pai deles acham. Então nisso ela decide correr. Mas infelizmente o Herb tá tudo acabado. Mas por sorte o Ray Jr. traz toda a equipe da NASCAR e conserta o Herb para ficar um carro de corrida filé demais. A corrida começa, mas o Herb não começa tão bem assim, ele tá meio cansado um pouco. Mas depois ele vai ganhando algumas posições, eles chegam muito perto do Trip, mas eles são cercados por alguns carros. E eles começam a espancar ali o Herb, que até acaba perdendo o óleo dele, mas eles ficam quase sem esperança, eles já vêem ali que não vão conseguir sair dali e vão perder a corrida. Mas o Ray aparece e dá força pra Meg continuar, olha aí, a força do amor. E ela consegue sair da situação, passando por cima de outro carro. Mas o Herb, devido àquele choque que ele teve, está perdendo muito óleo. Então ele não vai aguentar muita coisa não. Então agora é tudo ou nada. Agora tá o Trip e o Herb lado a lado. E agora a gente vai ter que ver quem vai ganhar. O Trip começa a bater o carro no Herb. Mas o Herb começa a aguentar ali. Ele ainda tá perdendo óleo. Chega uma hora que o Trip vai bater o carro dele de novo no Herb. E a Meg freia o carro. Nisso o Trip Muffin capota. E começa a bater ali em outros carros. E fecha uma pista. O Herb não tem outra saída. E começa a correr pela cerca. No fim o Herb consegue ganhar a corrida.
Aí todo mundo fica louco, né? Porque é a primeira menina a ganhar num fusquinha contra os maiores corredores do mundo. No fim a gente vai ver tudo dando certo, o Reb até arruma de novo a namorada dele lá e vão sair pro encontro. Até o Wei dá uma dica lá pro Reb, cara, ele não vai fazer besteira, não sai por aí muito longe. É o Reb, né? Tem que respeitar o carro. Mas enfim, esse foi o filme esquecido do Reb, esse fusquinha tão amado e tão popular. Infelizmente, ele foi esquecido com o tempo. Espero que tenha uma continuação mais tarde com uma produção melhor, com uma história melhor. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus. Falou e fui.